Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. As civilizações sempre utilizaram como forma de explicar para as novas gerações, um contexto antigo, de forma simplificada, compreensível e até didática, as alegorias. Uma das alegorias que eu vou tratar hoje é exatamente sobre as Crônicas de Nárnia, novamente. Nas Crônicas de Nárnia, nós temos a figura de algumas crianças que ficaram sem a presença dos pais, e elas foram ser cuidadas por uma família postiça, um homem rico, filântropo, que cedeu ali o espaço da casa dele para abrigar essas crianças. Porém, a governanta da casa era uma pessoa que se dizia governante legítima daquela casa e que as leis, segundo ela, que ela ditava, seriam as leis que o real dono da casa teria ditado, o que fazia com que as crianças vivessem no reino de terror. Oh, senhora McCready. Sim, professor? Essas crianças fizeram uma longa viagem. Mande servir o jantar delas na sala de estudos. Elas não querem ficar sentadas com um velho. Bom, eu tenho certeza que isso seria inconveniente para as funcionárias da cozinha. Oh, como isso soa bonito. Elas são funcionárias da cozinha? Então, elas são funcionárias. O que vocês acham? Como o senhor quiser, professor. Sua palavra é lei. É mesmo? Que ótimo! Então, elas entravam no armário para se esconder da governanta, que vivia de lhes infernizar, e ali criaram um mundo mágico, um mundo alegórico, onde quem era o legítimo governante era um monarca chamado Aslan. Aslan era um rei justo, um rei bondoso, a real figura de um rei. Enquanto a bruxa de inverno, ela era uma tirana. Então as pessoas elas passaram a se reunir, todos os elementos, todos os personagens da história, passaram a se reunir para derrubar a tirania da bruxa do inverno. A tal ponto que chegou um momento em que o próprio Aslan, sob a justificativa de manter a harmonia do reino, ele teria infringido a lei para preservar a vida de uma pessoa que ele amava. Assim, Aslan teria infringido a lei e houve o julgamento de Aslan. De tal forma que é bem representado que em determinada parte do filme, as crianças elas encontram o dono da casa e percebem que o dono da casa ele não era aquela pessoa má e aquela pessoa exigente que a governanta dizia que ele era, e ele a desautoriza. Então, reestabelece-se a paz. Darcy Zambuja, em seu livro Teoria Geral do Estado, ele traz algumas formas de governo. Uma delas, a monarquia, a outra delas, a aristocracia, e a outra delas, a democracia. A deturpação da monarquia é a tirania. A deturpação da aristocracia é a oligarquia. E a deturpação da democracia é a demagogia. E é dela que vamos tratar hoje. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Para o próprio Darcy Zambuja, o Estado
ele é formado por povo, território e soberania. Sem um povo, não existe o elemento principal do Estado, que é o elemento humano. É por isso que a nossa Constituição, ela traz que todo poder emana do povo. Território é a parte geográfica do Estado, enquanto a soberania é o poder de o Estado se auto-organizar. Democracia é o governo de todos, que para Rousseau é a expressão da vontade de todos, ou seja, de todas as camadas da população. Enquanto demagogia, do grego demo, povo, gogos, liderar, era uma palavra utilizada em Roma para falar sobre aqueles que falavam sobre os menos favorecidos. Para Rousseau, democracia deve representar a vontade de todos, ou seja, de todas as camadas sociais, de todas as pessoas. E é impossível fazer isso sob uma censura. Então, os menos favorecidos, eles não podem, sob a alegação da existência ou da defesa da democracia, exigir que eles sejam postos num patamar superior que aqueles mais abastados, pois senão corremos o risco de entrar na prática em não viver uma democracia, e sim uma demagogia. O Brasil, ele viveu a deturpação e vive a deturpação de todos esses conceitos. O Brasil, ele é um mundo maravilhoso, porque se observarmos, a monarquia de Dom Pedro II, ela foi substituída pela tirania de Marechal Deodoro da Fonseca, que depois foi substituído por outros tiranos, passamos por Vargas e conseguimos restabelecer parcamente ou porcamente a democracia, que depois foi rompida novamente, só que agora sob uma figura mista. A democracia ela foi rompida novamente com o golpe de 1964, chamado de Revolução, que estabeleceu-se uma tirania baseada no positivismo porcamente aplicado de Auguste Comte. E aí passamos por um período de 21 anos e tentamos redemocratizar o Brasil. Só que, como é comum no Brasil, a democracia foi deturpada novamente e foi trazida novamente a figura da demagogia misturada com as oligarquias, que agora conseguimos alcançar todas as deturpações de todas as formas de governos. Temos a tirania junto com as oligarquias, junto com a demagogia. Vamos trocar em miúdos. Eu lembro que em certa feita, em uma Câmara Municipal de Alagoas, não me lembro qual município, estava havendo um debate e um vereador falou para o outro: "O senhor é um demagogo!" Ele respondeu: "Demagogo é o senhor!" Aí ele replicou: "O demagogo é o senhor!" E ele falou: "Demagogo é você!" E ele disse: "O senhor pelo menos sabe o que é demagogo?" Aí ele respondeu: "Não, mas deve ser um cabinha de pé assim na sua marca." Então, demagogo é exatamente essa pessoa. Demagogo é essa pessoa que discursa em prol dos menos favorecidos e coloca em risco a democracia. Então, as minorias, ou as maiorias, ou os menos favorecidos, que seria esse o conceito que as pessoas dão à minoria hoje, que não seria uma minoria numérica, e sim uma minoria política, ou seja, os menos favorecidos, que é o mesmo conceito que se utilizava na República Romana, reclamam contra os direitos das outras pessoas porque elas sofreriam mais. Então agora nós começamos a compreender qual é o conceito de demagogia. Eu me lembro que na campanha de 2022, o Lula dizia que queria comer picanha e beber cerveja. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Para o presidente do Paraguai,
entender, durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas, ó, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ô Lula, estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. Ah, meu povo, olha, vamos jogar o dominózinho dia de hoje, viu? Vamos aí. Tem ninguém não, aí. Pode soltar um boi brabo. Bem que Lula disse, viu? Que em setembro o grosso ia entrar. Foi ou não foi? Vamos fazer o L. Vamos fazer o L, olha pra aí. Olha. Tem ninguém não, ninguém na feira não. Vixe Maria, a não ser a gente que trabalha. Vamos tomar cachaça, Coca? Bora! Vamos dar latinha. Faz o L que o grosso tá entrando. Oxê, cadê o... Num Estado que seja orgulho para o mundo pela quantidade e pela qualidade das cooperativas que nós vamos criar nesse país. Você é fotógrafo, tomador da minha água. Acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal-estar ficou lá atrás. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram 4 anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas Tomaram conta das nossas florestas. A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde. Dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima. O número de brasileiros que não têm o que comer voltou a aumentar e o país aparece de novo no mapa da fome da ONU. Vou ganhar as eleições, a gente vai ter paz na cidade, a gente vai ter paz no campo, as famílias vão voltar a comer. E esse ano, né, o Lula, na eleição, disse que o povo não está comendo picanha, que no governo dele ia ter picanha pro povo, que o povo ia comer picanha. Então vamos guardar bem isso aqui, quer ver? Eu tô aqui no supermercado, no açougue, vou perguntar o preço do quilo da picanha. Marcelo, quanto tá o quilo da picanha? Tá, R$52,99. Quanto tá o preço da picanha? R$52,99. Aqui tá mais caro. Vamos em outro, vamos ver se a gente acha. Quanto tá o preço da picanha? R$69,90. Mostra lá. Tá mais caro que o ano passado? Mais caro que o ano passado. O imposto tá moendo a turma. Estão vendo aí, pessoal? Então, Lula, você prometeu picanha, você tem que começar a dar picanha pro povo. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que, se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que tiver melão, cenoura, já dá para passar a fome de todo mundo isso aqui. Ele foi medir forças com aquilo que não tem ninguém que seja capaz de deter, que é o povo. O povo não quer o fim das mídias sociais. O povo quer mais liberdade de expressão, porque o povo quer exercer o seu direito à democracia de verdade e não viver uma demagogia onde alguns poucos veículos de comunicação comandados pelas oligarquias brasileiras, eles dizem para o povo qual é a verdade deles e assim formula a sua opinião, que distorce a vontade popular e faz com que eles se perpetuem no poder. É essa a importância das mídias sociais e essa a importância da liberdade de expressão. Da liberdade de o povo discutir aquilo que quer, para que aquele conceito de democracia estabelecido por Rousseau, ele seja posto em prática, que é exatamente que a democracia deve ser a vontade de todos.
e que também não abre espaço para radicalismos, como orientou o Papa Leão XIII na Carta Rerum Novarum, e que os patrões eles não sejam cruéis com os seus funcionários, com aqueles que lhes servem, para que não abra espaço para radicalismos. Quando conseguirmos compreender uma coisa chamada igualdade, e a sociedade ela for nivelada, não materialmente, mas conceitualmente, e que a vontade do rico seja tão importante quanto a vontade do pobre, nós conseguiremos discutir os problemas sociais de forma sóbria. E aí nós conseguiremos resolver esses problemas sociais. E resolvendo esses problemas sociais, nós conseguimos acabar com essa crise democrática que vem assolando o Brasil e que vem causando problemas para grande parte da população que está empobrecida e não conseguiu comer o seu churrasco de picanha e não conseguiu adquirir o seu lote de terra e não conseguiu adquirir a sua autonomia, a sua liberdade. E é por isso que aqueles que têm um pouco mais de condição estão saindo do Brasil e estão buscando terras onde a democracia, onde o conceito de democracia já foi compreendido e já cansaram de brigar e já estão, pelo menos, iniciando a ideia de respeito a todos. Beijo no coração de todos vocês. Tenham um excelente dia.